Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Dá-me o calor das suas mãos, meu bem. A música da minha vida. Aquece a minha alma com um amor sem fim. Eu estava passando pela porta do quarto da minha patroa quando escutei aquele choro vindo lá de dentro. Meu coração disparou. Será que tinha acontecido alguma coisa? Não era uma coisa assim espalhafatosa, copiosa. Não, era assim um choro discreto, contido. Mesmo assim, dava para ouvir dali do corredor. Preocupada, eu bati na porta. Dona Matilde, está tudo bem com a senhora? Posso entrar? Eu perguntei, mas mesmo antes de ouvir a resposta, já fui entrando. Ela estava deitada na cama, com a cara afundada no travesseiro. Naturalmente que fiquei preocupada, até porque eu nunca tinha visto a Dona Matilde chorando. O que aconteceu, Dona Matilde? Está chorando por quê? Ela esfregou os olhos e tentou se recompor. Não é nada não, Miriam. Só estava aqui pensando em umas coisas que aconteceram. Aí me deu uma tristeza e quando eu vi estava chorando, mas não se preocupe não, já passou. A senhora não quer que eu prepare um chá, um café? Não, Miriam. Obrigada, mas está tudo bem mesmo. Ela falou que estava tudo bem, mas olha, não me convenceu. Alguma coisa grave deveria ter acontecido. Eu nunca tinha visto daquele jeito, naquele estado, deprimida, chorando. E olha que já estava indo para quase 15 anos que eu trabalhava naquela casa. Foi logo depois que ela e o Dr. Oscar se casaram. E uma coisa eu posso dizer, eu nunca vi um casal tão apaixonado. Ele a tratava com tanto carinho que dava gosto de ver. Pois olha, mesmo depois de 15 anos, olha que 15 anos é um tempo, hein? Ele ainda a tratava como uma princesa, do mesmo jeito que fazia lá no comecinho. Briga entre eles, por exemplo, eu nunca tinha visto. Eram os patrões que toda empregada gostaria de ter. Eles sempre foram tão bons comigo. A minha casa, por exemplo, onde eu morava com a minha mãe, foram eles, o doutor Oscar e a dona Matilde, que ajudaram a construir. Eu tinha um lote em Colombo e eles me deram praticamente todo o material e a mão de obra para a construção. Sem contar outras coisas que me deram de presente ao longo do tempo. Olha, não exagero se disser que eu me considerava como se fosse da família. Os 2 filhos que eles tinham, por exemplo, fui eu que ajudei a criar. De modo que não tinha como me sentir de outro modo. Principalmente, eles me tratando tão bem como sempre me trataram. A gente, quando gosta de uma pessoa, mesmo sendo assim numa relação profissional, sabe, dá um mal-estar ver aquela pessoa triste, chorando. Principalmente naquele caso. Repito, eu nunca tinha visto a minha patroa chorar. Por isso fiquei preocupada quando assisti aquela cena. Ela naquele estado. Olha, me cortou o coração. Mas como ela disse que estava tudo bem, que não havia motivo para se preocupar, eu fui cuidar da vida, até porque tinha muito serviço para fazer. Só que não sei, mas eu senti um clima estranho naquela casa durante o jantar. Já naquela noite mesmo. Quer dizer, ele até que se comportou do mesmo jeito de sempre. Só que eu senti que ela estava assim distante dele, meio arredia, sem contar o modo estranho como às vezes olhava para o marido. Eu, como estava ali há mais de 15 anos, já conhecia as pessoas. Foi fácil para mim perceber que alguma coisa não estava funcionando. Provavelmente tinha alguma coisa a ver com aquele choro da minha patroa. Embora ela tenha me garantido que estava tudo bem.
Só que convenhamos, uma pessoa não chora se estiver tudo bem, principalmente uma mulher que eu nunca vi chorando na minha vida. Mas foi só depois de alguns dias que ela tocou no assunto comigo. Quando eu puxei conversa, até porque tínhamos assim uma certa intimidade. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem, apesar dos pesares. Apesar dos pesares? Nessa hora, em vez de responder, ela me olhou séria, compenetrada. Percebi que ia dizer alguma coisa importante, pelo modo como ela me olhou. E não me enganei. Miriam, será que eu podia te pedir uma coisa? Mas, é uma coisa que tem que ficar aqui só entre nós. O Oscar não pode nem sonhar que eu tive essa conversa com você. Claro, dona Matilde, imagina. Pode pedir. O que é? Fica de olho nele para mim, Miriam. Eu ando muito desconfiada de que o Oscar está tendo um caso com outra mulher. Aliás, não é só uma desconfiança, não. Eu tenho quase certeza. O doutor Oscar? Imagina, dona Matilde. Ele jamais seria capaz. Ele ama a senhora. Eu gostaria de acreditar nisso. Só que, infelizmente, eu sei do que eu estou falando. Por isso eu te peço, se você escutar alguma coisa estranha, que não seja usual, alguma coisa diferente, algum telefonema, um comentário, ou se você vir algo diferente, você me conta, tá bom? Claro que eu prometi ajudá-la. Apesar de achar aquilo um absurdo. Ela só podia estar enganada. Repito, eu nunca tinha visto ninguém mais apaixonado do que o meu patrão. Ele sempre a tratou assim com tanta delicadeza, com tanta gentileza, como uma verdadeira rainha. E eu posso dizer isso porque eu convivi com eles durante quase 15 anos. De modo que eu seria capaz de botar minha mão no fogo por ele. Além do mais, depois pensando com um pouco mais de calma, eu confesso que me senti mal com aquela história. Será que era certo eu espioná-lo? Meu Deus, ele sempre foi tão bom para mim. Me ajudou até a construir a minha casa, a casa onde eu moro até hoje com a minha mãe. Mais do que isso, tantas coisas ele me deu ao longo desse tempo todo. Se bem que não só ele, mas ela também. Mais do que simplesmente uma empregada, sem nenhum exagero. Este homem e essa mulher sempre me trataram como alguém da família. Eu me senti mal, até porque não achei aquilo certo. Só que também não podia dizer não para a dona Matilde. Como que eu ia lhe negar ajuda depois de tudo que ela já tinha feito por mim? Olha, fiquei entre a cruz e a espada. De modo que, mesmo me sentindo mal, procurei fazer o que ela me pediu. Comecei a ficar atenta. Sempre que o via com o celular na mão, por exemplo, eu ficava prestando atenção. Só que ele sempre foi muito discreto. Se bem que, para dizer a verdade, eu até achava bom. Porque a última coisa que eu queria na vida era descobrir alguma coisa que pudesse magoar a minha patroa. Até que um dia, eu escutei um trechinho de uma conversa dele no celular. Eu estava na área de serviço, quando ele entrou assim na cozinha, falando com alguém no telefone, assim meio sussurrado, como se não quisesse ser ouvido por ninguém. Como não notou que eu estava perto, continuou falando. Tá certo. Tá certo, meu bem. Pode fazer do jeito que você acha melhor. Você tem carta branca. Sabe, na hora, eu pensei até que ele estivesse falando com a dona Matilde. Porque eu ouvi nitidamente quando ele falou meu bem. Uma expressão que, convenhamos,
pelo menos dentro de um limite de normalidade, o marido só usa com a mulher. A menos que... Só que, embora eu tenha pensado que ele estivesse falando com ela, a sequência da conversa mudou a minha convicção. Aliás, me deixou de cabelo em pé. Me diga, você vai mandar armar a cama elástica e a piscina de bolinhas também? Ah, legal, legal. Faça isso mesmo. Assim a criançada se diverte mais, né? Tá bom, tá bom. Ah, já comprei o presentinho dela. Tá certo. Tá bom. Bom, Eliane, agora eu preciso desligar. Diz pra minha princesinha que o papai tá morrendo de saudade, tá bom? Olha, eu escutei aquilo e fiquei pasma. Cheguei a me perguntar, será que eu ouvi bem? Diz pra minha princesinha que o papai tá morrendo de saudade, mas... Como assim o papai tá morrendo de saudade? Como assim, princesinha? Bom, nessas alturas, com certeza, não era com a dona Matilde que ele estava falando. Até porque eu ouvi nitidamente ele dizendo aquele nome, Eliane. Olha, minha cara foi no chão. Pelo que deu para entender, ele estava falando sobre uma festinha de aniversário, provavelmente de uma criança, até porque no meio da conversa mencionou cama elástica, piscina de bolinhas, coisas que a gente só vê em aniversário de criança. Falou que já tinha comprado um presente. E no final, o que me deixou mais intrigada foi aquilo que ele pediu para a tal da Eliane. Dizer para a menina, para a sua princesinha, para usar as palavras que ele usou, que o papai estava morrendo de saudade. Mas como assim, papai? Será que... Meu Deus do céu, aquilo só podia ser um pesadelo. Olha, eu fiquei me sentindo de um jeito que parecia que não era com ela que estava acontecendo. Parecia que era comigo. Como assim, princesinha? Até onde eu sabia, meus patrões não tinham nenhuma filha. Só os 2 meninos que eu ajudei a criar, inclusive. Eu fiquei ali sem mover um músculo durante não sei quanto tempo. Fiquei paralisada, só ruminando o que eu tinha acabado de ouvir. Custei acreditar. Só que, pelo jeito, minha patroa tinha realmente sérios motivos para ficar desconfiada. Olha, ninguém queira saber como eu me senti. Fiquei entre a cruz e a espada, sem saber o que fazer. Eu não sabia se contava para ela ou se ficava na minha. Até porque se contasse, com toda certeza, eu estaria colocando lenha na fogueira. Eu não sabia se falava ou se deixava quieto. Me fingia de desentendida. Talvez fosse melhor. Assim, pelo menos, a poupava de um sofrimento maior. É como dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. O pior é que todo dia ela vinha me perguntar se eu tinha ouvido ou visto alguma coisa. E com certeza, naquele dia, não ia ser diferente. Como será que eu ia reagir quando ela me perguntasse? Será que eu ia ter coragem de contar o que tinha ouvido? O problema é que se eu contasse, provavelmente haveria consequências. Vai que eles se separassem, e por minha culpa ainda por cima. E o meu patrão? Como que ficaria minha cara diante dele? Ele com certeza não ia me perdoar. E também tinha outra. Eu não tinha certeza de nada. Podia não ser nada daquilo que eu estava imaginando. Sei lá, de repente eu tinha entendido mal. E se eu realmente estivesse enganada, como ficaria a minha situação diante daqueles que, repito, eram praticamente a minha família? Meu Deus, eu gostava tanto dos dois.
não queria ficar de mal com nenhum deles. Só Deus sabe como eu me senti dividida. Só Deus sabe como eu me torturei rolando na cama, sem saber se fazia uma coisa ou fazia outra. Não tinha alternativa boa. Até que no fim, até por falta de coragem, covardia, preferi não falar nada. Pelo menos não até ter alguma certeza. No sábado, ele passou o dia todo fora. Eu ainda o ouvi comentando com ela, com a esposa, minha patroa, que o dia ia ser puxado no escritório, que tinha ficado o serviço da semana para fazer durante o final da semana, que tinha até alguns clientes para atender. Só que eu sabia que ele estava mentindo. Eu sabia. Eu tinha ouvido a conversa dele com aquela outra, a tal da Eliane. Ele não ia trabalhar coisa nenhuma. Ele ia, isso sim, para a tal festinha de aniversário daquela menina, a quem ele havia se referido naquele telefonema como sua filha. O fato é que durante todo aquele sábado, não consegui pensar em outra coisa. Eu fiquei com tanta pena da dona Matilde, mas tanta pena. Ela não merecia. E eu sabia como ela estava angustiada. Chegou a pedir para mim coisa que ela nunca tinha feito, para vigiar os passos do marido, seus telefonemas, coisas estranhas que pudessem acontecer. Eu fiquei imaginando o estado dela. Meu Deus, se realmente fosse aquilo que eu estava pensando, e só podia ser. Ela não merecia. Aliás, eu ainda não estava acreditando que ele fosse capaz. Só que pelas evidências não havia dúvida. Fiquei com o coração partido só de pensar na pobre da dona Matilde se torturando. Aliás, naquele sábado mesmo, eu havia a tarde toda com o telefone na mão, agitada, andando de um lado para o outro. Até que a certa altura veio comentar comigo. Sabe quando a pessoa não consegue segurar aquilo só para si? Ai, Miriam, estou ligando lá para o escritório do Oscar, já faz mais de meia hora e ninguém atende. Bom, mas por que a senhora não liga no celular, então? Já gastei o dedo de tanto ligar. Só dá fora de área. Olha, eu estou com um pressentimento tão ruim. Será que ele não está aprontando nada na rua? Coitada. Meu Deus, que pena que me deu. E o pior é que, sabe quando você fica com pena da pessoa, mas não tem o que dizer? Aliás, se eu tivesse de dizer alguma coisa, seria contar aquela história que confirmaria a suspeita dela. O que seria pior. Se ela já estava angustiada daquele jeito, a mulher passou a tarde toda caminhando de um lado para o outro da sala, com aquele telefone na mão, ligando para ele, ligando para o escritório onde ele tinha dito que iria ficar, ligando para o celular, e nada de resposta. Olha, chegou a me dar um nó na garganta ver a aflição dessa mulher. E o pior é que eu sabia que a sua desconfiança não era sem razão. As suspeitas dela tinham fundamento. Isso é que era pior. De modo que eu não conseguia nem consolá-la, dizer que ela não ligasse, que não estava acontecendo nada, porque no fundo eu sabia que estava. Quando ele comentou com ela que aquele dia seria de muito trabalho no escritório, que tinha ficado serviço da semana,
Eu sabia que ele estava mentindo, eu tinha ouvido ele falando com aquela tal de Eliane. Ele estava, isso sim, numa festinha de aniversário, provavelmente aniversário da sua filha. Filha que a dona Matilde, coitada, nem imaginava que ele tinha. E ela ligando para ele. Primeiro no escritório, depois no celular. Nem resposta. Ele naturalmente tinha desligado o aparelho. E é claro que também não estava no escritório coisa nenhuma. Eu sabia muito bem onde ele estava. Só que mesmo assim não tive coragem de contar. Que situação a minha, meu Deus. Olha que situação. Eu queria tanto fazer alguma coisa para... Fazer o quê? Ajudar de que modo? O que eu podia fazer? Contar o que eu sabia? Se fizesse isso, seria o fim do casamento deles. Eu não estaria ajudando em nada, pelo contrário. O pior é que, semana passada, quis o destino que eu ouvisse mais um trecho de conversa que me deixou ainda mais confuso. Minha patroa estava no banho, as crianças vendo televisão lá no quarto e meu patrão ali na sala. O celular dele tocou várias vezes, mas ele não atendeu. Olhava para o aparelho, disfarçava, resmungava qualquer coisa, como se fosse algum cliente que estivesse ligando, e deixava tocar até cair. Foi quando eu resolvi ir até a área de serviço. Foi então que novamente o telefone tocou e ele finalmente atendeu. Eu já estava na cozinha, na metade do caminho, quando resolvi parar, ainda há tempo de ouvir ele falando. Eliane, já te pedi para não ligar para mim no domingo. Eu sei, mas eu prefiro que você mande mensagem. Aí quando der, eu ligo. Fala rapidinho, o que houve? Não, tá tudo bem. Pode deixar que amanhã cedo eu deposito. E a Gabi, tá tudo bem com ela? Tá bom. Ó, diz pra minha princesa que o papai tá morrendo de saudade. Tá bom. Beijinho, tchau. Se havia alguma dúvida, ela caiu por terra naquele momento. Ele estava falando com a mesma mulher daquele primeiro dia. Até o nome ele repetiu. Eliane, já pedi para não ligar para mim no domingo. Foi assim que ele falou. E estavam falando da filha de ambos. Isso estava agora muito claro para mim, não havia mais dúvida nenhuma. Olha, a verdade é que eu fiquei muito, mas muito decepcionada com ele. Apesar daquilo que eu escutei lá naquela primeira vez, sei lá, eu ainda tinha esperança de que pudesse estar enganada. Só que agora, depois do que eu tinha acabado de ouvir, não havia mais dúvida. Por mais que aquilo me doesse, meu patrão realmente tinha uma amante. Mais do que isso, tinha também uma filha fora do casamento. Não era à toa que a pobre da minha patroa andava agoniada, chorando pelos cantos. Cheguei à conclusão de que devia contar para ela. Para falar a verdade, fiquei até meio indignada com ele. Só que mesmo sabendo que devo, até hoje, não tomei atitude nenhuma. Sabe, eu não acho justo que seja colocada sobre as minhas costas uma responsabilidade que não é minha. Não é minha mesmo. É um peso que eu estou carregando que é injusto. Eu não quero ser a causadora da separação deles, mesmo que de maneira indireta. E eu digo isso porque, com certeza, alguma consequência vai haver, caso eu resolva bater com a língua nos dentes. Ele, com certeza, vai me odiar. E eu não me sinto preparada
para perder a amizade de uma pessoa que sempre foi tão boa para mim? Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando o que poderá me acontecer se ela descobrir que eu já sabia, que ele tinha outra, e que não contei nada. Ela confia tanto em mim, chegou a me pedir ajuda. Com certeza também não vai me perdoar. A verdade é que se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Não tem esse ditado? Pois é nessa situação que eu me encontro. É diante dessa encruzilhada que eu estou. Depois tem outra. Vamos supor que eu conte tudo para ela. Aí os dois brigam, se separam. Aí amanhã ou depois, ela o perdoa. O aceita de volta. Como que eu vou poder continuar trabalhando ali naquela casa, convivendo com os dois depois de mesmo que indiretamente separados? Meu Deus, eu convivo com essa família há 15 anos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 2 domingos por mês. Eles não são simplesmente meus patrões. São muito mais do que isso. Me corta o coração ver o sofrimento dela. Vê-la sendo consumida por uma desconfiança que eu sei que não é apenas desconfiança, não. Só que eu não tenho coragem de contar o que eu sei. Não dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher? E a verdade que nesse caso, a própria dona Matilde pediu a minha interferência. Eu não estaria me metendo de oferecida. Não, ela pediu. Só que não é justo. Eu não posso arcar com essa responsabilidade que não é minha. No fundo, eu acho que eu ainda tenho esperança de que no final tudo acabe se ajeitando. Eu gosto demais dessas duas pessoas que, independentes dos erros que possam ter eventualmente cometido, são as melhores pessoas que eu já conheci nesse mundo. Não quero ver nenhum dos dois sofrendo. Por isso, meu Deus, me tire desta posição de carrasca. Me tire dessa incumbência, desta responsabilidade por uma separação que eu não quero provocar. Porque eu amo esses dois como se fossem meus filhos. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength.
dark.